Bom, vamos direto ao ponto. A ascensão da inteligência artificial definitivamente não é só mais uma atualização de software corriqueira. Pensa bem, quando o ChatGPT chegou a 100 milhões de usuários em apenas 2 meses, ficou muito claro que a gente estava pisando em um território totalmente novo. Uma daquelas mudanças históricas de paradigma, sabe? O que deixa essa análise inteira tão fascinante é que as nossas maiores inovações no passado sempre tentaram aliviar o esforço físico. Mas a inteligência artificial é diferente. Ela interage diretamente com a nossa cognição, com a nossa mente. E é justamente essa intimidade com o nosso intelecto que nos coloca de frente para uma encruzilhada gigantesca. Isso nos leva àquela pergunta de US$ 1 milhão. A inteligência artificial vai nos transformar em super-humanos, elevando a produtividade e a criatividade para níveis absurdos? Ou será que ela vai ser a grande responsável por uma passividade intelectual que a gente nunca viu antes? Tem uma tensão real nessa premissa. O caminho que a humanidade vai trilhar a partir de agora depende inteiramente de como a gente entende e aplica essas novas capacidades no dia a dia. Para entender o tamanho dessa ruptura, basta dar um passo atrás e comparar as revoluções passadas com o que está rolando agora. Tratores, fábricas, o motor a vapor, todas essas coisas tinham um objetivo claríssimo: substituir o músculo. A ideia era livrar as pessoas daquele trabalho físico exaustivo e repetitivo. Mas a IA não está aqui para levantar peso. Ela lida com o nosso raciocínio, com a forma como a gente sintetiza informações e cria coisas novas. Ela não é uma alavanca para os braços, é uma alavanca para a mente. E olha, isso muda as regras do jogo por completo. Então vamos para a seção 1, seu exoesqueleto mental, o salto de patamar. Quando a gente pensa nessa tecnologia como uma espécie de armadura, um verdadeiro exoesqueleto cognitivo, três vantagens ficam muito claras. Primeiro, o aumento da escala de processamento. A máquina consegue devorar e sintetizar montanhas de dados em segundos, cruzando informações que levariam anos e anos de estudo ininterrupto por parte de um ser humano. Segundo, a democratização de habilidades. Imagina só alguém sem qualquer experiência formal em programação criando um aplicativo do zero, totalmente funcional em poucas horas, só usando comandos de texto. Qualquer profissional generalista ganha o poder de executar um projeto complexo de ponta a ponta. E o terceiro ponto é a iteração criativa acelerada. Precisa de 10 opções diferentes para uma ideia? Elas aparecem ali na tela num piscar de olhos. Isso acaba forçando a gente a sair da posição de mero executor para virar um crítico bem mais exigente. O grande trunfo de vestir esse exoesqueleto é exatamente essa libertação daquela execução mecânica mais chata, sabe? A gente passa a focar inteiramente na estratégia e na tomada de decisão. Quando a IA assume a formatação pesada e a coleta bruta de dados, a mente fica completamente livre para curar o conteúdo, dar a direção e olhar para o cenário maior. É literalmente elevar o trabalho para sua forma mais puramente intelectual. Mas nem todos são flores, né? Vamos para a seção 2, o risco da atrofia, a terceirização do pensamento. A verdade é que existe uma linha super tênue entre ter uma colaboração incrível e criar uma dependência tóxica. E isso nos leva direto ao conceito de atrofia cognitiva. Basicamente, é uma condição onde a facilidade extrema de conseguir respostas prontas acaba desencorajando ativamente o nosso esforço intelectual e o pensamento crítico. É só pensar no cérebro como um músculo. Se a gente não vai para a academia da mente, a força vai embora. Quando se para de enfrentar a fricção do raciocínio, o rigor simplesmente despenca. O aprendizado de verdade exige superar obstáculos, suar a camisa ali no início. E o pior é que esse declínio não acontece do dia para a noite. Ele se dá em 3 etapas bem silenciosas. Etapa 1. A erosão do pensamento crítico. Quando a gente começa a aceitar qualquer texto gerado por máquina como uma verdade absoluta, a capacidade de analisar fontes e identificar vieses vai para o espaço. Etapa 2. A perda da resolução de problemas. Pular direto para o código pronto ou para a resposta final corta aquele processo vital de criar conexões neurais sólidas. A chance de realmente criar maestria em algo simplesmente evapora. E finalmente, etapa 3. O efeito de bolha e conformidade. Os algoritmos adoram mostrar o que já é popular. O uso totalmente passivo afunda a mente da gente numa homogeneização cultural assustadora, onde a originalidade acaba sendo sufocada por padrões estatísticos altamente previsíveis. Tudo isso nos leva a uma realidade nua e crua. Pilotos viram passageiros. Quando falta questionamento lógico e o processo de descobrir a solução é terceirizado de vez, é como se a gente largasse o manche do avião. Em vez de assumir o comando ativo do próprio intelecto, cria-se uma legião de passageiros num trem algorítmico, guiado cegamente pelas probabilidades matemáticas, sem absolutamente nenhum controle real sobre a própria jornada de conhecimento. Então, como a gente escapa dessa armadilha? Seção 3. A estratégia do centauro.
encontrando o equilíbrio. O segredo para navegar nessa nova era não é sair por aí rejeitando a tecnologia de forma reacionária. A grande sacada é adotar a mentalidade do centauro, uma aliança híbrida, metade humano, metade máquina. E tem um fato bem curioso aqui. Esse termo, aplicado à IA, ficou famoso por causa do ex-campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov. Lá na década de 90, depois de perder para o supercomputador Deep Blue, ele teve a brilhante ideia de propor torneios onde humanos e máquinas jogassem juntos. A ideia era unir a intuição humana, que é impossível de replicar com o cálculo bruto do computador. Hoje, ser um centauro significa garantir que a IA faça o trabalho pesado e encontre padrões, enquanto a moralidade, o bom senso e a grande decisão final continuam totalmente sob nosso comando. Na vida real, pensar como um centauro exige 3 passos bem proativos. Passo 1. Validação ativa. Toda resposta que a máquina cospe precisa ser encarada como uma hipótese, um mero ponto de partida que pede testes e uma validação rigorosa. Passo 2. Usar para expansão e não substituição. A inteligência artificial levanta o prédio, constrói os andaimes, ilumina alguns pontos cegos, mas a responsabilidade pela profundidade técnica e por aquele toque humano inconfundível continua sendo inteiramente nossa. E o passo 3, aprendizado contínuo, é transformar a IA num tutor incansável e super personalizado. Em vez daquele comodismo de faz isso para mim, o comando principal passa a ser me explica como isso funciona. Isso nos traz para o nosso fechamento. Seção 4, o espelho das intenções. A conclusão. No fim das contas, a inteligência artificial não tem vontade própria. Ela é basicamente um espelho gigante das nossas intenções. Se a busca constante for pelo caminho do menor esforço, a ferramenta só vai acelerar a atrofia mental, entregando resultados rasos, conformistas e extremamente dependentes. Agora, se a abordagem for guiada por uma curiosidade autêntica e pela ambição de ir além, aí sim ela se transforma na maior alavanca de inovação que a gente já construiu. A escolha entre assumir o papel de um criador amplificado ou deitar no banco de trás como um passageiro passivo é uma decisão puramente nossa. Então, para fechar nossa análise de hoje, fica a provocação final. Como podemos integrar essas ferramentas de forma deliberada nas nossas rotinas diárias para garantir que elas impulsionem de verdade a nossa criatividade inata, em vez de servirem só para automatizar tarefas e adormecer o nosso pensamento crítico? Fica aí a reflexão.